meu nome é Maria Adna, trabalho com patchwork, bolsas, bonecas. Então hoje eu vou fazer a janela da catedral, que eu fiz essa borboleta, que é um outro passo, e também eu fiz a frente dessa bolsa um passo que eu vou explicar agora. Para fazer este bloco da frente da minha bolsa, eu precisei de 16 quadrados no tecido bege de 6,5 por 6,5 e 4 quadrados de 12,5 por 12,5 no tecido laranja e no tecido de cor verde. Vamos ao primeiro passo. Vou pegar os meus quadrados de 12,5 por 12,5, vou dobrar ao meio. Vou fazer com os 4. Vou pegar 2 quadrados de 6,5 por 6,5, vou centralizar. Eu vou também fazer aquele teste, que eu costumo fazer com o meu tecido para eu saber se está no fio. Se ele estica assim um pouquinho, ele está contra o fio. Aqui ele está no fio. Vou colocar direito com direito. Vou pegar um outro quadradinho de 6,5 por 6,5 e também vou colocar direito com direito e vou fazer isso daqui. Vou alfinetar, vou costurar. Quadradinho de 6,5 por 6,5 também vou costurar aqui. Direito com direito, vou alfinetar e vou costurar. Vou costurar mais 2 quadradinhos, direito com direito, com o meu tecido. Vou fazer o mesmo passo anterior. Vou costurar direito com direito, unindo os 2 quadrados. Vou fazer esse passo com outro quadrado. E com os 2 quadrados em verdes, eu vou costurar somente 2 quadrados em cada uma das pontas do meu tecido. Aqui eu já tenho outro costurado. Aqui eu costurei o bloco verde, eu costurei somente em uma ponta 2 quadrados. No quadrado laranja eu costurei 2 quadrados em cada ponta. Em seguida eu acrescentei mais 2 quadrados, um em cada ponta. Aqui eu vou unir os meus tecidos. Vou trazer esse para cá e este para cá. Então eu vou unir direito com direito. Vou colocar direito com direito e vou costurar, encontrando as costuras e vou alfinetar. Vou encontrar também aqui. Vou alfinetar. Aqui eu vou descer o meu tecido, que eu não posso costurar o meu tecido, eu só posso costurar o verde. O laranja vem para baixo, então eu tenho essa linha reta aqui. Eu já vou mostrar para poder entender. Uma costura vem para cá e outra costura vem para cá. Então aqui eu vou passar uma costura aqui nessa linha reta. Unir os meus
4 quadrados em posições diferentes, né? Aqui eu vou unir o verde com o verde, o avesso dele com o avesso. Vou formar um quadrado aqui dentro. Vou unir as costuras. Vou trazer uma para um lado e outra para o outro. Vou alfinetando aqui também, pegando os 3 tecidos, o verde e os 2 beges. Vou arrumando aqui o meu quadrado, para que quando eu costurar ele fique bem bonitinho. Aqui eu vou passar uma costura. Costurei, vou tirar meus alfinetes e já deu um efeito, né? Vou fazer o mesmo passo com o meu outro bloco verde. Vou abrir aqui o meu tecido, que ele está costurado. Vou encontrar as costuras. Vou jogar uma para cada lado. Vou alfinetar. Vou encontrar os tecidos aqui novamente. Vou alfinetar, fazer o mesmo com o outro tecido, vou trazer aqui para cima, para quando eu costurar meu tecido não ficar solto, né? Aqui, como eu costurei 2 tecidos, um em cada ponta, foi para que quando fosse costurar esse meu tecido aqui, o laranja, ele tem altura para alcançar esse meu outro tecido aqui, ó, que eu trouxe mais um verde, que eu trouxe com o verde. Vou encontrar as costuras, vou jogar uma para cada lado, vou alfinetar, vou fazer o mesmo com o outro lado e vou alfinetar. Aqui eu vou passar uma costura reta também. Aqui eu vou fazer o mesmo passo com o outro lado. Eu já deixei também um bloco adiantado, que é esse meu bloco aqui. Com esse meu tecido aqui de damas, eu vou cortar um quadrado de 6 por 6 e vou centralizar dentro dos meus quadrados. Eu vou fazer, não vou cortar o tecido de dama, né, que eu já tenho aqui uns quadrados, eu vou só fazer uma demonstração de como é feito esse desenho aqui. A janela da catedral. Eu vou centralizar aqui dentro e vou dobrar a minha costura aqui. Vou alfinetar. Vou fazer o mesmo passo. Vou fazer esse passo nos 4 quadrados que eu tenho aqui da minha janela da catedral. E vou fazer um ponto invisível toda a mão. Eu vou fazer uma demonstração da montagem dessa bolsa, mas eu não vou fazer com a técnica janela da catedral. Eu vou fazer um tecido alegre, como estamos no verão, para trazer um pouco mais de alegria, né? Eu já cortei aqui os meus tecidos para adiantar. Eu vou passar as medidas para a gente conseguir montar a bolsa. O primeiro passo é cortar. Eu vou precisar
do feltro estruturado também. O feltro estruturado é para dar uma estrutura assim na bolsa, para ela ficar uma bolsa assim durinha, não ficar aquela bolsa mole. Então eu vou cortar 2 vezes o feltro estruturado neste molde e 2 vezes o tecido do corpo da bolsa. O feltro estruturado eu não vou cortar na medida exata do molde, eu vou cortar um pouco maior. Vou pegar o meu feltro estruturado e vou colocar em cima da minha manta e vou passar um ponto em zigue-zague em toda a volta. Eu vou fazer isso nas 2 partes do corpo da bolsa. Estruturei, ele tá bem durinho. Vou reservar. Para a vista do zíper, eu vou fazer o mesmo passo também. Eu também cortei aqui os tecidos e vou passar as medidas também aqui da vista do zíper. Para a vista do zíper, eu tenho 2 tiras de 6 por 52. Eu vou fazer isso 2 vezes para o tecido e 2 vezes para o forro. Aqui também no feltro estruturado, eu vou fazer 2 vezes no estruturado, então eu preciso de uma medida com mais ou menos uns 2 centímetros menor. Eu cortei com 4 centímetros aqui o meu feltro estruturado, 50 de comprimento. Fiz isso 2 vezes, coloquei na manta, passei ponto zigue-zague em toda a volta, reservei. É a vista do meu zíper. Aqui eu tenho as alças. Eu cortei para as minhas alças 2 vezes de 8 centímetros de largura por 44 de comprimento. Fiz isso 2 vezes, cortei e reservei. Para o fundo da minha bolsa, eu tenho uma tira de 68 por 12 de largura. O fundo da minha bolsa eu fiz o mesmo passo. Eu cortei 2 centímetros a menos na largura e 2 centímetros a menos no comprimento, prendi com ponto zigue-zague e reservei. O primeiro passo, eu vou centralizar o meu tecido e vou também prender com ponto em zigue-zague em toda a volta. Vou fazer isso com todas as peças. Vou centralizar e vou prender com pontos em zigue-zague. Vou fazer o mesmo com as laterais da bolsa. Vou centralizar e vou prender com pontos zigue-zagues. Também aqui. Com pontos zigue-zagues. Eu vou cortar o mesmo para o forro. No começo eu falei do feltro estruturado, que eu risco e corto no risco. Assim também eu faço com o tecido do corpo, o tecido do forro. Eu risco e corto no risco. Vou cortar 2 vezes, né, como eu já tinha falado, o forro do corpo. Vou cortar 2 vezes também a vista do zíper. E vou cortar uma vez o fundo da minha bolsa e deixo reservado. Quem quiser fazer um bolsinho pode fazer agora, né? Agora é a hora de fazer o bolsinho, né? Pode fazer bolsinho embutido, pode fazer bolsinho por fora. A minha alça também, eu vou cortar aqui no meu cadastro. Ela tem 4 de largura, por isso eu cortei no tecido com 8,5, porque eu preciso de margem de costuras e com sobras, né, para eu poder passar esse cadastro dentro da minha alça. Agora eu vou fazer o ponto em zigue-zague em toda a volta para a gente montar a bolsa. Os pontos zigue-zague em toda a volta do meu tecido de corpo. Fiz também na vista do zíper e o zigue-zague também no fundo da bolsa. Eu vou recortar o excesso da manta em toda a volta das minhas peças.
que eu estou preparando as minhas alças. Eu costurei as duas, né, direito com direito, desvirei, passei para a costura vir para o meio, como está essa daqui. Agora eu vou passar a minha alça, meu cadarço, né? Vou passar, vou trazendo aos poucos, vou puxando. Aqui eu vou passar um pesponto nos dois lados para poder prender a minha alça. E estão prontas as minhas alças. Eu vou pegar o meu corpo da bolsa, vou medir o meio, vou fazer um pique. Vou centralizar as minhas alças. Vou colocar, vou aqui tirar um pouquinho para não correr o risco de aparecer isso aqui na costura. Vou colocar mais ou menos, aproximadamente 5 centímetros de distância do meu pique, de onde eu centralizei. Vou medir novamente mais 5 centímetros. Vou passar uma costura para prender as minhas alças. Aqui está a minha bolsa com as alças montadas. Vou reservar, agora eu vou pregar o zíper. Vou pegar o meu zíper e vou sobrepor direito com direito. É esse lado que tem esses dentinhos que a gente passa o dedo e sente, né? Esse relevo. Eu vou alfinetar e vou passar uma costura em toda a extensão do meu zíper. Aqui eu não troco o pé da máquina pelo seguinte, que primeiro eu costuro o zíper, depois eu costuro o forro. Eu vou trazer a minha agulha, ela vem andando, e aqui eu vou abaixar a minha agulha. O pé da máquina vai ser o meu guia, então aqui eu venho costurando. Vou tirar o alfinete e vou costurar em toda a extensão da vista do meu zíper. Costurei o meu zíper, costurei o meu tecido de forro, então vou trazer ele para trás, para cá. Ele vai ficar com este acabamento aqui na minha bolsa. Vou fazer o mesmo passo com o outro lado. Vejam que esse lado não tá sem acabamento. Quando eu costurar esse meu tecido, eu não posso costurar assim, ó, o direito do meu tecido com o avesso da minha bolsa. Eu tenho que costurar assim, ó, o direito do tecido com o avesso do meu zíper, que é essa parte aqui lisa que não tem os dentinhos do zíper. Vou colocar direito com direito, vou alfinetar e vou fazer o mesmo passo que eu fiz anterior. Vou costurar. Costurei. Aqui eu vou alfinetar o tecido não pender pro lado, que eu preciso fazer um pesponto aqui na minha bolsa, na vista, né, do meu zíper. Costurei. Quando eu cortei lá de 12 e aqui de 6, é claro que eu também vou ter 12 aqui para o meu fundo. Eu coloquei o zíper, não aumentou e nem diminuiu. Por quê? Porque aqui eu entrei com a costura para cá e uma costura para cá. O tamanho final ficou do mesmo tamanho do fundo, 12 e 12, mesmo com o zíper. Agora eu vou pespontar
os dois lados. Agora eu vou passar o meu cursor e vou primeiro eu encaixo esse lado, depois eu venho com a outra perninha do meu zíper e põe também dentro do meu carrinho do cursor. E com jeitinho eu vou acomodando ele aqui dentro. Vou empurrando. Quando ele fica assim tortinho, eu passo novamente. E aqui ele ficou certinho, então eu passei o meu cursor para cortar o excesso do zíper. Isso, vou cortar o outro lado. Eu sempre deixo um pedacinho maior para facilitar esse encaixe do meu zíper. Agora eu vou pegar o meu tecido de fundo e vou colocar com o direito do meu fundo da bolsa com o direito da vista do zíper. Eu vou costurar somente do começo até aqui o meu tecido de forro. Eu não vou passar a costura reta aqui. Aí eu paro e começo aqui no final do tecido até o final da minha manta. Aqui eu peguei um pouquinho o meu tecido de forro, não é para pegar o tecido de forro. Vou desmanchar aqui. Vou fazer o mesmo passo com o outro lado. Vou costurar novamente o outro lado. Vou costurar do começo até o pesponto que eu fiz. Vou parar e vou continuar do pesponto até o final. Costurei aqui, como você está vendo, ficou um buraco aqui e um buraco aqui. Eu vou costurar o meu tecido de forro para dar esse acabamento na minha lateral da minha bolsa. Vou costurar direito do forro com o direito no tecido de forro também. Vou fazer o mesmo passo anterior, daqui até aqui e daqui até aqui. Vou fazer o mesmo passo com os dois lados. Parei. Vou continuar com a minha costura também. Desponto até o final do tecido. Aqui, ó. O tecido fica solto, o tecido de forro é para ficar solto. Vou fazer o mesmo passo com o outro lado. Também ficou um buraco no meu tecido de forro. Eu vou cortar dois retângulos no tecido floral de 5 por 8. Vou costurar direito com direito, vou desvirar. Vou fazer essa alcinha aqui para eu poder colocar um mosquetão. Vou dobrar ele ao meio, vou encaixar neste buraco aqui, vou centralizar, alfinetar e vou passar uma costura de onde eu parei nas 4 peças, que são 2 tecidos de forro e 2 tecidos do corpo da mala.
da minha bolsa. Eu vou alfinetar e vou costurar. Vou fazer o mesmo passo para com o outro lado. Ficou solto, desse lado também ficou solto. E aqui eu costurei, eu coloquei esse porta-mosquetão. Parei a costura. Vou tirar os alfinetes e vou fechar aquele buraco. Está aqui o meu porta-mosquetão. Aqui eu vou desvirar só para mostrar como é que fica isso daqui, ó. Aqui tem a vista do zíper, que ficou com a mesma largura do fundo, pespontado, com porta-mosquetão. Eu vou desvirar. O segredo de fazer uma bolsa com estrutura, para costurar sem ter aqueles... Ai, ui, que difícil! Eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou costurar o forro, o tecido de forro. Eu vou pegar o meu tecido de forro e vou costurar. Marquei o meu meio aqui, marquei o meio das laterais e o meio do fundo. Marquei também aqui o meio do meu tecido de forro. Vou alfinetar os dois. E aqui também eu tenho esta costura aqui, que é a minha referência. Eu vou alfinetar. E vou pegar o meu tecido de forro também, o meu meio, e vou alfinetar. Aqui o meio. Vou alfinetar. A minha outra lateral com a lateral da bolsa aqui, que termina a vista do zíper. A vista do zíper. E aqui eu vou distribuir o meu tecido, né? Vou trabalhar aqui, ó, distribuindo o meu tecido de forro. Primeiro eu vou montar a minha bolsa pelo lado do forro. Por quê? Porque o forro é molinho, não vai me dar trabalho para quando eu for fechar a parte da bolsa. Eu vou desvirar, vou costurar em toda a volta, vou desvirar e venho novamente com o lado do forro. Eu venho agora com a minha parte de fora da bolsa. Ela também já tá marcada o meio. Eu venho com o meio, aqui eu viro pelo avesso. Eu vou tirar aqui o meu forro para eu poder explicar agora a parte do forro. Que é a parte mais difícil dessa bolsa, eu acho, particularmente eu acho, somente a parte de fora. Pode fazer também com viés, fechar ela com viés em toda a volta. Para isso, esse tecido aqui tem que estar, o meu forro não pode estar costurado. O que eu vou fazer? Eu vou passar um zigue-zague aqui para prender o meu tecido de forro com o meu tecido principal, que é o corpo da bolsa, e também eu vou prender esse meu tecido aqui, ó, para dar o acabamento. E vou fazer o seguinte, eu vou fechar toda com viés em toda a volta. Vou só alfinetar aqui para ter uma noção de como essa minha bolsa vai fechar.